Oi, gente, tudo bem? Então, vamos aí para o capítulo 16, apostila 6. Esse capítulo vai falar pra gente do uso e da ocupação do solo. Ele começa mostrando pra gente aí nas duas páginas o mapa, né? Eu vou diminuir aqui, ó, para vocês enxergarem. Vocês com a apostila aberta, vocês conseguem acompanhar tudo, né? Então, ele mostra pra gente aí algumas regiões, alguns estados, e ele fala pra gente o que tem nesse estado. Por exemplo, o Acre é um dos maiores produtores de castanha do Brasil. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de gado bovino do país. Goiás é o grande produtor de soja. O Rio Grande do Sul, ele se destaca aí pela produção de arroz, uva e pêssego. E como eu já falei para vocês, o solo ele é de extrema importância para a gente, principalmente porque todo o nosso alimento vem do solo, seja ele de maneira direta ou indiretamente. Continuando aí o que cada estado produz e traz para gente, o Amapá ele apresenta a maior quantidade de área preservada de vegetação nativa. O Pará apresenta os maiores depósitos de ouro do país. Lá é bem bom para quem vai fazer exploração de minério, porque lá tem uma grande quantidade de ouro. A Bahia é um dos estados que mais produzem frutas, como por exemplo a banana, o mamão e o coco da Bahia, como ele é chamado. O estado de Minas Gerais, ele produz grande quantidade de recursos minerais, dentre eles o minério de ferro, que é utilizado para tudo que a gente faça aí com o ferro. E aí ele diz pra gente que além de ser o maior estado, além de ser o maior produtor de cana, o estado de São Paulo é o mais populoso, que conta aí com 44,3 milhões de habitantes. E aí, segundo descobertas científicas recentes, os fósseis mais antigos de seres humanos, eles datam cerca de 300 mil anos. E ao longo aí da história de toda a humanidade, foram se desenvolvendo aí grandes conquistas. E uma dessas conquistas foi a agricultura. Foi quando o homem ele parou de ser o que era chamado de nômade, porque antes ele chegava num lugar, usava ali a terra retirando o alimento, retirava o alimento, ela ficava pobre e ele ia embora para outro lugar. Isso significava que ele era nômade. A partir do momento que ele conseguiu utilizar a agricultura a seu favor, ele conseguiu se fixar em determinados locais. Então, esse foi o primeiro passo para o surgimento aí de grandes civilizações humanas. Antes de existirem as cidades, os espaços de terras eles eram ocupados aí por vegetação, por plantas nativas. Então, ele não era aí vago sem nada, aquela terra morta ali, digamos assim. E ele diz que ainda o uso do solo está relacionado à forma como o espaço físico e geológico é utilizado pelo ser humano. E é isso que ele vai falar para a gente agora. Ele fala para a gente do crescimento populacional e quais são as medidas que o governo colocou para que esse crescimento ele seja bom, seja controlado e para que todos tenham acesso a tudo. Então ele diz assim: uma população é o conjunto de indivíduos de mesma espécie. Nós, todos os seres humanos, somos de mesma espécie e formamos uma população. Moramos aí em um determinado lugar e período. A população humana inicialmente era pequena e demorou milhares de anos para começar a aumentar. Foi somente no ano 1800 depois de Cristo que a humanidade atingiu o primeiro bilhão de pessoas no planeta Terra. Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, aqui é o gráfico que mostra o crescimento populacional. Então, em 1800 que esse crescimento foi aumentando. E de lá para cá, nós viemos crescendo cada vez mais em proporções que até então eram desconhecidas e ultrapassamos aí 7 bilhões de pessoas em 2011. E eles fazem um cálculo aí, uma estimativa, que até o ano de 2050 nós teremos mais de 9 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, nós vamos passar aqui, ó,
nessa linha de crescimento. E aí, para tudo isso, nós precisamos de um planejamento de espaço urbano. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, aproximadamente metade da nossa humanidade vive em cidades que vão ocupar cerca de 2% da área da Terra de todo o nosso planeta. E eles também estimam que até 2030, 60% da população viverá em áreas urbanas, assim como nós. O espaço necessário para abrigar todas essas pessoas é o assunto que é mais discutido. Por quê? Os líderes mundiais já sabem aí que quanto maior o tamanho de uma cidade, mais complexa é sua gestão, ou seja, é mais difícil para que eles possam administrar aquela determinada cidade. Cada cidade, ela vai ter aí um prefeito, hein? Lembrando. São necessárias mais habitações, fornecimento de água potável, alimentos, serviços como energia, hospitais, escolas, transportes públicos eficientes. Lembra lá do saneamento básico? Então, eles precisam se preocupar com todos esses recursos para que essa população possa viver bem. Então, por isso é de extrema importância que a expansão da área urbana ela seja feita aí de modo planejado. E o crescimento dessas cidades de modo desordenado, ele vai causar diversos problemas aí ao meio ambiente, como por exemplo, erosões, enchentes, contaminação da água e do solo por falta de saneamento básico. Lembrando que o saneamento básico é o tratamento da água, a coleta aí do nosso esgoto e do lixo. Coleta e tratamento de água, esgoto e coleta do lixo fazem parte aí do saneamento básico. Aumento das doenças, congestionamento no trânsito, dentre outros problemas que vão surgindo. E as consequências desse processo, dentre outras, é a degradação da qualidade de vida humana e o esgotamento do solo, ou seja, cai a qualidade de vida das pessoas e nós temos aí o esgotamento do solo. O que é o esgotamento do solo? Eu não consigo usar ele para mais nada. Então, desde a Constituição Federal, que foi criada lá em 1988, ela foi de fato promulgada nesse ano, os municípios brasileiros, eles devem ter um projeto ou um documento que ele é chamado de plano diretor. Olha ele falando aqui, ó, plano diretor. Ele tem a função de orientar a expansão de uma área urbana para que ela ocorra de modo planejado. Não aconteça assim, vamos aumentar, pronto e acabou. Não, precisa haver um planejamento para que a gente não tenha aí consequências ruins. A elaboração do plano diretor depende de diversos estudos do solo, os quais determinam as áreas que são adequadas para cada função: residencial, industrial, agrícola, áreas de proteção, dentre outras. E com isso, pretende-se evitar a ocupação desordenada, reduzindo problemas ambientais e sociais. E aí ele mostra pra gente aqui 2 exemplos. Nessa primeira imagem, uma favela no Rio de Janeiro, é a Rocinha, ela é a maior favela da América do Sul. Obviamente, na construção aqui dessa favela, não teve nenhum documento do plano diretor, elaborando, falando que ali poderia ser construído ou não esse tipo de casa. Obviamente, quem vive nas favelas ou comunidades não tem aí, às vezes, o saneamento básico, ou seja, eles convivem ali com o esgoto a céu aberto, eles têm problemas quando chove porque causam enchentes, então eles têm diversos problemas aí, porque não foi planejado ter aquela cidade, ter aquele desenvolvimento nesse determinado local. E aqui embaixo nós temos aí um planejamento. Então aqui ele mostra a cidade de Curitiba. Então ele fala assim: as cidades planejadas apresentam melhores condições ambientais e qualidade de vida para a população. Curitiba passou por um processo de reestruturação e se tornou referência em planejamento urbano. Então, num comparativo, fui embora, voltei. Num comparativo, o que é mais bonito de se ver? Curitiba, aqui embaixo, ou essa favela no Rio de Janeiro? Obviamente Curitiba, né, gente? Porque passou por todo um planejamento,